Esta é a história de Laila, uma garota que nasceu em um mundo e em um tempo que são diferentes dos nossos, mas que possuem uma ligação bem estreita conosco, e você vai ser capaz de entender o que isso significa. O lugar onde a família de Laila morava pode ser considerado uma aldeia de ativas. Havia montanhas, rios, campos e mesmo cavernas em que repousavam lagoas de fundos brilhantes e águas gélidas. Um verdadeiro paraíso. Eram poucas casas e pessoas que desfrutavam daquele ambiente, pois havia um costume entre eles de que os jovens, uma vez prontos para a vida, deveriam seguir seu caminho, saindo de lá em busca de construção de novos lares. Isso pode parecer diferente do que você está acostumado a ver em sua cultura, mas para aquele povo isso significava crescimento, amadurecimento daqueles jovens. Desde tenra idade, as crianças eram preparadas para o dia em que pudessem lidar com os desafios de uma jornada para além do ninho, por assim dizer. Mas não era tão simples receber autorização para sair da vila. Todos sabiam que a segurança e o sucesso de seus filhos dependiam da forma como eram criados. Isso representava honra para os pais, pois evidenciava o quanto eles haviam transmitido conhecimento, valores e costumes às crianças. Além disso, os pequenos deveriam desenvolver habilidades necessárias para superar obstáculos e resolver problemas essenciais para sua sobrevivência. As pessoas mais experientes da vila acreditavam que esses valores protegeriam a vida dos jovens. Cada conquista de um novo conhecimento era simbolizada por cristais de sabedoria. Nas lagoas de águas geladas e pelas paredes das cavernas, era possível encontrar cristais coloridos que brilhavam ao entrar em contato com as crianças. O brilho permanecia enquanto o valor adquirido permanecesse ativo. O aprendizado de Laila fazia sua mãe ir até as fontes para trazer um cristal que seria fixado no colar da garota. Quando Laila colocava o colar, se o valor fosse reconhecido pelo cristal, ele brilhava intensamente. Era à noite que se podia contemplar plenamente o brilho dos colares, deixava a todos orgulhosos. A quantidade de cristais em cada colar não gerava competição entre as crianças. Pelo contrário, elas eram incentivadas a ajudar aqueles que ainda não haviam despertado alguma habilidade. A alegria delas ao dar dicas e conselhos era contagiante. Mesmo diante da felicidade dos jovens, os pais demonstravam certa apreensão em suas conversas. Cada um sabia que a partida dos filhos aconteceria quando os colares estivessem completamente preenchidos. Cada jovem iniciar sua jornada individual e, a princípio, solitária. Pela tradição da aldeia, os jovens deveriam partir sem companhia. Mesmo que encontrassem amigos pelo caminho, os primeiros passos deveriam ser dados sozinhos. A crença local era de que os encontros entre os jovens seriam guiados exclusivamente pelos valores presentes nos colares. Esses valores brilhantes atraíam ou afastavam pessoas em suas jornadas. Isso significava que jovens com valores fortes de família, amizade e compreensão, eram atraídos por outros com valores semelhantes. Valores muito distintos acabavam afastando os viajantes. Além disso, acreditava-se que certos cristais, enquanto brilhassem, abririam caminhos específicos para quem os possuísse. A cultura da vila reforçava a ideia de que cada cristal abriria uma porta única no futuro de cada jovem. Na noite em que Laila completou 1 ano de vida, ela estava presente no ritual de partida de um primo, cujo colar brilhava com cristais de todas as cores. Nos braços da mãe, a pequena observava atenta enquanto seu pai explicava que cada cor representava um valor na cultura daquele povo.
Ele dizia que um valor poderia também ser um conhecimento ou uma habilidade. O garoto prestes a partir demonstrava grande força e capacidade, pois as cores mais vivas em seu colar eram amarelo e azul. A despedida do jovem era celebrada com festa. Nessas ocasiões, seus filhos, enquanto as saídas permaneciam escuras e desertas. Esse era o primeiro momento em que cada jovem enfrentava sozinho os riscos da jornada. Foi assim com o primo de Layla, que iluminou seu caminho para fora da aldeia naquela noite. Se você estivesse em um morro alto, poderia ver a luz que emanava do centro do povoado e o brilho do colar do garoto seguindo na direção escolhida. Enquanto o brilho ainda era visível, as pessoas permaneciam imóveis, observando e orando por uma jornada tranquila e feliz. Quando o último vestígio de luz do colar desaparecia na distância, as famílias se mantinham em silêncio. Os pais do novo viajante recebiam cumprimentos e retornavam às suas casas. Nessas noites especiais, a aldeia permanecia silenciosa até o amanhecer. Foi assim que Layla aprendeu o costume mais importante da vila onde vivia. Seus pais se esforçaram para que ela conquistasse o maior número possível de cristais. A cada ano, Layla era uma das jovens que mais irradiava brilho em seu colar durante as noites festivas da aldeia. O tempo passou e muitos amigos, parentes e conhecidos de Layla deixaram a aldeia. Ano após ano, alguns jovens seguiam seus caminhos, enquanto outros permaneciam até conquistar os cristais necessários. De Layla, ela já possuía grande parte dos cristais necessários para deixar a vila. Não era fácil para seus pais imaginarem a jovem caminhando sozinha por trilhas desconhecidas. Ainda assim, ficavam felizes por vê-la crescer e se preparar para essa ocasião. A importante missão de transmitir os valores essenciais para a menina. Talvez os mais preciosos de todos. Layla precisava aprender sobre compaixão e empatia. Essa não foi uma tarefa fácil para seus pais, pois esses valores se desenvolvem com o tempo e crescimento. Eles fizeram o possível, discutiram com amigos e consultaram os mais velhos e experientes da vila. Todos chegaram à conclusão de que esse aprendizado viria durante a caminhada. A mãe de Layla inseriu os 2 últimos cristais no colar com grande expectativa, mas eles não brilharam como o esperado. A jovem Layla teria que buscar esse brilho sozinha. Diferentemente de outras crianças que preferiam esperar, Layla estava ansiosa para partir e decidiu que o momento havia chegado. Afinal, ela já se considerava crescida e acreditava ter conquistado praticamente todos os valores necessários para sua jornada de vida. Finalmente, chegara a hora de Layla partir. Na primeira noite de verão, a aldeia se reuniu para celebrar sua despedida. Vestida de branco e ostentando seu colar com felicidade, Layla irradiava alegria. A empolgação era tanta que quase ninguém notou a ausência de brilho nos 2 cristais finais. Layla cumpriu o ritual com precisão. Agradeceu aos pais, aos anciões, fez menção aos amigos que já haviam partido e deixou uma mensagem de esperança e motivação para os que ficavam. Com uma mochila nos braços, onde sua mãe havia colocado a última refeição e uma extra, conforme o costume, Layla seguiu seu caminho. Enquanto caminhava, parecia contar a cada passo os cristais do colar, olhando para ele como se fosse um tesouro. De repente, uma lágrima escorreu de seus olhos e caiu sobre um dos cristais apagados.
Era o cristal da empatia. Imediatamente, mas percebeu que isso não seria correto. Sentiu-se feliz ao reconhecer que, ao partir, compartilhava o mesmo aperto no coração que seus pais sentiam. Esse simples sentimento foi suficiente para fazê-la compreender a importância de estar atenta aos sentimentos alheios dos outros. Mesmo assim, Layla seguiu cabisbaixa, ansiosa pelo que o futuro lhe reservava. Voltou a contar os cristais, nomeando-os mentalmente. Carinho, respeito, compreensão, amizade, beleza, atenção, cuidado. Amizade, beleza, atenção, cuidado e tantos outros valores transmitidos por seus pais. Após a primeira curva da estrada, Layla recuperou sua firmeza e segurança. Outros valores, agora transformados em habilidades, orientavam sua jornada. Ela sabia que deveria estar sempre atenta ao caminho para evitar perigos. Antes da partida, seus pais haviam sido firmes ao alertá-la sobre o que evitar e o que fortalecer diariamente. Layla, rápida, mantinha essas recomendações vivas em sua mente enquanto avançava. Sabia que encontraria armadilhas de todo tipo e deveria ser capaz de identificá-las e desviar delas. Seu destino, ligado aos seus sonhos, estava distante e seriam muitos os momentos em que precisaria permanecer alerta. Enfim, a jornada começava e a confiança de Layla brilhava intensamente no cristal lilás encravado em seu colar. Era um brilho aconchegante, fiel aos sentimentos da jovem viajante. Durante a caminhada, Layla conheceu pessoas, lugares e situações que a fizeram utilizar ao máximo os valores que aprendera. Ela começou a perceber que o universo colaborava, colocando em seu caminho apenas trilhas que combinavam com os valores que ela possuía. O mesmo acontecia com as pessoas. Embora tivesse contato com gente de diversas naturezas, muitas vezes com valores diferentes dos seus, havia uma força que as mantinha distantes dela. Nos primeiros anos da jornada, dos significativos. Conheceu novas pessoas e reencontrou algumas que vinham de sua aldeia. À medida que crescia, via sua vida florescer em amizades e memórias de experiências que precisava carregar, mas não lhe dava mais o cuidado constante que costumava dedicar no passado. No início da jornada, Layla estava sempre pensando nele, mantendo seu tesouro limpo e brilhante, exatamente como no dia em que o recebeu de sua mãe. Porém, com tantos novos estímulos e desafios, o ambiente ao redor chamou tanto sua atenção que o colar passou a ter uma importância secundária em suas atividades diárias. Layla começou a perceber a existência de valores muito diferentes dos que prezava, e isso despertou sua curiosidade. Esse talvez tenha sido o primeiro momento em que ela se afastou dos ensinamentos dos pais. Correr riscos era algo que havia sido treinada a evitar. Durante a caminhada, Layla observou que algumas pessoas que se juntavam não possuíam os mesmos cristais que ela. Compreendeu que a vida faz com que pessoas com valores semelhantes se aproximem, enquanto aquelas com valores diferentes tendem a se afastar. Layla percebeu também que havia certa liberdade nas escolhas. Estava presente quando uma de suas amigas decidiu deixar de lado um de seus valores apenas para se aproximar de um grupo que parecia mais animado e feliz. A amiga abandonou a bondade e, imediatamente, um dos cristais de seu colar se apagou. Layla ficou estarrecida, refletindo sobre o que ocorrera. Distanciou-se da amiga, que começou a demonstrar comportamentos estranhos ao se aproximar do novo grupo. Layla já não a reconhecia e preferiu seguir seu caminho, pensando sobre o perigo de abandonar os valores que recebera de seus pais.
Enquanto se afastava, pôde ver a amiga sofrendo agressões dos novos e triste. Essa situação fez com que Layla passasse a prestar mais atenção não apenas no caminho, mas também nos arredores e nas pessoas mais distantes dela. Ela reparou em muitos grupos com atitudes, comportamentos e aparências incomuns ao que considerava normal, com desenhos na pele e até com roupas praticamente idênticas. Em um dado momento, viu um grupo no qual as pessoas pareciam apáticas, tristes e jogadas ao chão. Mais à frente, encontrou outro grupo semelhante. A cada passo, Layla via que os grupos se agrediam mutuamente e isso a preocupou. Felizmente, a trilha por onde caminhava parecia protegida por uma força especial. Ela não conseguia sair dela e apenas pessoas com valores semelhantes podiam cruzar seu caminho. Layla percebeu que os cristais e valores que cada pessoa carregava as diferenciavam no mundo e definiam sua jornada. Foi assim que se deparou com a primeira bifurcação de vida. À sua frente, o caminho terminava em uma clareira, uma azulada à esquerda e uma cinza à direita. As portas eram transparentes, permitindo ver as pessoas que já haviam passado por elas. Na porta azulada, Layla via pessoas alegres, assim como na porta cinza. Parecia estranho precisar escolher um caminho. Ela tentou abrir a porta cinza, mas não conseguiu. Ao tocar a porta azul, teve a sensação de que poderia atravessá-la facilmente. Imediatamente recuou para pensar melhor. Enquanto refletia, duas pessoas passaram. Uma seguiu rapidamente para a porta cinza, enquanto a outra escolheu a porta azulada. Layla notou que o colar da pessoa que optou pela porta cinza não tinha todos os cristais brilhando. A jovem que seguiu pela porta azul percebeu a indecisão de Layla e disse que para acessar a porta cinza, ela precisaria se desfazer de boa parte de seus valores. Mas se quisesse continuar com seus cristais, só havia uma escolha: seguir pela porta azulada. A escolha parecia óbvia demais para o mundo e fazer suas escolhas de vida segundo os valores que possuía. Todos os dias, antes de dormir, lembrava-se de seus pais e apertava o colar com força, agradecendo por todos os ensinamentos que recebera. Layla cresceu e ganhou experiência. Perseverante, aprendeu a lidar com as diferenças das pessoas com quem cruzava. Nem sempre valores distintos eram um obstáculo. Bastava respeitar. Com o passar do tempo, a jovem Layla já havia conquistado novos e importantes conhecimentos. Aprendeu sobre a necessidade de ser útil e realizar tarefas nos diversos lugares por onde passou. Isso a tornava mais feliz e confiante a cada dia, mesmo quando enfrentava atividades que demandavam competências que ainda não havia desenvolvido completamente. Ao lidar com as pessoas, os valores que carregava consigo tinham pouco efeito em certas circunstâncias, enquanto outros eram considerados mais importantes. Por vezes, Layla precisou fazer pequenas concessões para evitar confrontos, como aprendera com seu pai. Ela se lembrava de que, apesar dos valores comuns, seu pai e sua mãe, em algumas ocasiões, se desentendiam e ele sempre cedia para encerrar rapidamente as discussões. Ao concluir as tarefas que realizava em troca de comida, água e abrigo, Layla seguia adiante em sua jornada. Foi em uns portais. Desta vez, porém, Layla não conseguiu atravessar nenhum deles de imediato. Os portais não se abriam para a garota. Diferente das situações anteriores, havia um grande número de outros jovens sentados na clareira onde os portais estavam. Ela olhou ao redor, tentando identificar alguma pista sobre o motivo de não conseguir passar. Percebeu que os colares de todos estavam completos,
Apesar das tonalidades diferentes dos cristais, nenhum daqueles jovens parecia capaz. Sem entender a dificuldade, Layla decidiu voltar e procurar outro caminho. O que descobriu em seguida foi a repetição do que acontecera no primeiro grupo. Outros portais em outros caminhos, todos absolutamente fechados à passagem. Sentiu-se frustrada, estavam e esperavam, sem conversar entre si. Em vez de tentar se aproximar, a jovem continuou em busca de uma solução para seguir em frente. Dias e meses se passaram naquela busca sem sucesso. O cansaço começou a tomar conta de Layla e ela se tornou Em uma de suas idas a um dos portais, notou que algumas pessoas haviam deixado o lugar. Talvez houvesse uma forma de passar e os que ficaram ainda não a haviam descoberto. O sentimento de impotência crescia. De repente, Layla se aproximou do portal e bateu nele com força. Para sua surpresa, conseguiu atravessar. Quando olhou para trás, viu que alguns dos jovens que permaneciam sentados baixaram a cabeça, demonstrando reprovação pelo que ela havia feito. Por outro lado, Layla sentiu-se aliviada, pelo menos por um instante. Por outro lado, Layla sentiu-se aliviada, pelo menos por um instante. Mas essa sensação desapareceu completamente quando uma onda de calor tomou conta de seu corpo, subindo em direção ao pescoço. Instintivamente, subindo em direção ao pescoço. Instintivamente, segurou seu colar a tempo de ver um dos cristais se apagar. Ela não sabia exatamente o que aquilo significava, mas percebeu que havia trocado a passagem pelo valor que aquele cristal representava. Sentou-se sobre uma pedra à beira da estrada e refletiu sobre a perda. Não conseguiu ficar ali por muito tempo. Sentiu-se impelida a continuar sua jornada. Foi então que compreendeu. O cristal que se apagara era o da paciência. Vindo desesperados, falando sozinhos. Aquilo começou a inquietá-la, como se a chamasse para continuar. Agora, Layla era uma pessoa impaciente e aquele vai e vem incessante de jovens começava a deixá-la tensa. Perder aquele cristal foi a coisa mais dolorosa para Layla e ela sabia que os efeitos da perda da paciência seriam grandes. Tudo o que fazia, ouvia em sua caminhada a deixava ansiosa. As coisas pareciam lentas demais, rápidas demais ou estáticas demais, falantes ou caladas. Tudo tinha algo que a incomodava diante de suas necessidades e isso começou a causar impacto em todas as suas escolhas. Passou a ser mais difícil compreender as pessoas e Layla percebeu que a cada dia outro cristal de seu colar enfraquecia. Era como se cada próximo, e ao perder o primeiro, os demais também começassem a perder o brilho. Preocupada com essa situação, Layla sabia que deveria prosseguir, esforçando-se para preservar os valores restantes. Os portais que surgiam ao longo do caminho começaram a mudar. Alguns só permitiam a passagem de quem tinha começaram a mudar. Alguns só permitiam a passagem de quem tinha todos os cristais. Outros aceitavam a ausência de um ou dois. Para Layla, acessar os portais mais bonitos já não era possível e ela sabia que precisava preservar ao máximo os valores restantes. Isso lhe garantiria acesso a portais que ainda bons, com oportunidades parecidas com seus sonhos. Mas Layla também sabia que esses lugares jamais seriam como aqueles que construíram em suas conversas com seus pais. A impaciência impedia sua aproximação de certas pessoas e portais. Layla continuava a sonhar, mas compreendia que seus sonhos precisariam ser diferentes e que a realidade ainda poderia lhe trazer coisas boas, desde que perseverasse nos valores que restavam. Após 5 anos vivendo uma vida calma, mas assolada, Layla percebeu que outro valor enfraquecia significativamente. Ela já não conseguia respeitar as pessoas como antes. O respeito ao próximo tornou-se algo difícil
E não demorou para que mais um cristal se apagasse. Com a perda desse valor, se sensibilizar com as dificuldades alheias. Não conseguia mais ajudar ninguém. A solidariedade deu lugar ao egoísmo. A menina, agora jovem, tornou-se alguém recolhida em sua própria vida, mantendo contato apenas com quem pudesse lhe trazer algum benefício disso, foi que Layla já não conseguia atravessar os portais que desejava e se via impelida a buscar rapidamente aqueles que ainda podia acessar. As escolhas que fazia nem sempre a levavam para onde queria e ela se sentia presa a uma rede de portais que lhe causavam cada vez mais agonia, tristeza e sensação de perda. As pessoas com quem se relacionava compartilhavam os mesmos valores enfraquecidos e pouco tinham a oferecer. Não eram capazes de construir nada novo, apenas se contentar com os pequenos prazeres que conseguiam colher. De tempos em tempos, Layla olhava para os portais brilhantes e os comparava com aqueles pelos quais já havia passado. Enquanto a luz do sol refletia um arco-íris nos portais coloridos, os portais cinzentos pelos quais ela havia passado emitiam apenas uma luz pálida e fria. Esse foi o tom de sua vida nos 2 anos seguintes. Layla enfrentou dificuldades para trabalhar, se relacionar e conquistar seu espaço. Viveu triste por um bom tempo, recordando o que havia passado e perdido. Sonhava com seus pais e com os ensinamentos que deles recebera. Embora toda a educação estivesse viva em sua memória, ao acordar, Layla não conseguia mais praticar. Suas habilidades enfraqueceram junto com a luz do colar. Ela se esforçava para resgatá-las, tentando conversar com pessoas por entre os portais. Fazia o possível para se livrar dos efeitos da impaciência, mas, quando tentava, essa pequena paciência se transformava em raiva, afetando outros cristais. O desespero tomou conta de sua vida e Layla não conseguia mais aprender coisas novas. Também não conseguia criar amizades e se via à mercê de pessoas que não a valorizavam pelo que era, mas pelo que poderia ser usada e manipulada, tornando-se uma jovem sem ânimo e sem perspectivas. Pouco a pouco, seus cristais foram se apagando. Ela perdeu a compaixão, a amizade, perdeu também a coragem, a criatividade e o senso de família. Dos últimos 4 cristais, Layla percebeu a perda da autoestima, do respeito próprio e da honra. Ela já não caminhava em sua jornada com o ânimo do início. Parecia que o mundo pesava em suas costas e ela não encontrava motivos para prosseguir. Andava como se fosse empurrada por algo invisível. Nada em seu caminho parecia bonito ou merecedor de atenção. Nenhuma pessoa parecia olhar para ela com carinho. Layla via todos como perversos e sempre que podia, se afastava das pessoas e dos lugares. Sentia fome, frio e desconforto o tempo todo. Por onde passava, percebia a distância nos olhares das pessoas, e isso a fazia se sentir cada vez mais deprimida. Não pareciam para ela olhares de pena, mas de reprovação. Ninguém lhe estendia a mão para ajudar, e ela passou a acreditar que estava no fim de sua vida. À noite, quando Layla deitava, segurava seu colar com força e chorava. Nem mesmo sabia o motivo do choro, que era seu único meio de adormecer. Quando isso acontecia, as imagens de sua mãe e de seu pai surgiam todas as noites, sem exceção. Eles sorriam para ela, fazendo-a lembrar dos momentos em que vivia na aldeia. Em seus sonhos, sua mãe recitava os valores da aldeia e da família.
e seu pai a carregava nos braços, como se fosse criança. Quando acordava, Laila via o único cristal ainda brilhando forte em suas mãos. Ele não enfraquecia. Ao contrário, parecia que a cada dia se tornava mais forte. Sozinho, solitário e brilhante, aquele cristal talvez fosse a única coisa que mantinha Laila de pé. Dormia. Os sons eram aterrorizantes e entre eles Laila podia ouvir lamentos ecoando pelo quarto e pela sua cabeça. Toda a escuridão ao redor parecia combinar com a escuridão de sua vida. Como de costume, Laila adormeceu. Os pais viessem acalmá-la do medo. Desta vez, no entanto, ela não viu sua mãe, nem tampouco seu pai. O sonho foi bem diferente. Estava no meio da escuridão, vendo os raios cortarem os céus e caírem próximos a ela. Sentia o tremor do chão, mas não conseguia enxergá-lo após cada clarão. Entre um raio e outro, percebia o chão encharcado aos seus pés, e o frio que isso lhe causava era enorme. Sentia-se sendo puxada para baixo, como se estivesse morrendo. O sonho durou abaixo, como se estivesse morrendo. O sonho durou a noite toda, até que em dado momento, Laila se viu ajoelhada, orando na escuridão. Foi assim que despertou. Ainda estava escuro. De mãos juntas, segurando o colar, viu o cristal branco brilhando mais do que nunca. A jovem lembrava-se apenas da última frase de sua oração. Ela pedia por uma oportunidade. Ainda sonolenta, mas consciente, Laila reconheceu aquele cristal e entendeu o motivo pelo qual ele continuava tão brilhante. Então se lembrou do maior de todos os valores que recebera quando era novinha e que esteve com ela no nascimento, durante o crescimento e agora quando mais precisava de ajuda. Esse cristal mudou a vida de Laila e a colocou no caminho que precisava trilhar, de volta para o começo, de volta para a família. Ela queria resgatar todos os outros cristais que deixou se apagarem. Que cristal era esse? Pergunte para Laila.